Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Samuel. Sou vigilante noturno há uns 8 anos. Gosto muito dessa profissão, mas confesso para vocês que eu já vi muitas coisas assombradas e vou compartilhar 2 coisas que me deixaram com muito medo. Eu sou da cidade de Capim Grosso. Pois bem, vamos ao relato. Durante esses anos trabalhando, eu já vi muitas coisas. Todo tipo de assombração que vocês possam imaginar. Mas 2 delas me deixaram de cabelo em pé. A primeira foi quando eu cheguei para trabalhar, uma noite de segunda-feira. Cheguei ali por volta de umas 6h30, no meu posto de trabalho. Eu faço segurança em vários lugares. E nesse dia, eu estava fazendo a segurança em uma empresa. Essa empresa ela só trabalha durante o dia. À noite, só fica só eu mesmo. Pois bem, essa noite de segunda-feira estava uma noite muito quente, como sempre. Então quando deu umas 8 horas da noite, 8h30, peguei uma cadeira e fiquei sentado ali pro lado de fora da guarita, tomando café e pensando na vida. Quando de repente apareceu um senhor muito simpático do nada. E começou a puxar assunto comigo. E aquele papo estava tão gostoso, tão legal, que eu chamei ele para sentar ali perto de mim. E papo vai, papo vem. Só que aquele senhor, eu percebi que ele nunca olhava fixamente assim na minha direção. Ele sempre ficava olhando reto. Para onde ele estivesse, ele sempre olhava reto. E não sei porquê, depois de uns 3, 4 minutos conversando com aquele senhor, começou a me dar uns arrepios. Umas coisas estranhas que eu nunca tinha sentido. E ali papo vai, papo vem. E já era 9h30 da noite e aquele senhorzinho conversando comigo. De repente ele falou assim, olha, até uns 3 dias atrás, quando eu era vivo, eu gostava muito de passar nessa rua aqui. Hoje já não passo mais, hoje é a última vez. Ele falou aquilo, eu comecei a dar risada, falei, oxe, pensei comigo, o senhor deve ser doido, deve estar tirando um com a minha cara. E nisso eu falei pra ele, olha, o seu problema é falta de café. E ele ficou bem sério. Acreditem, no que eu me virei pro lado assim pra colocar café pra ele, ele simplesmente bem na minha frente tinha sumido. E depois que ele sumiu, me deu um arrepio do pé à cabeça, que eu confesso pra vocês que eu peguei e me tranquei dentro da guarita. Acreditem, puxei as câmeras depois, que dá acesso ali à frente da guarita. Dá pra perceber claramente que eu fiquei provavelmente aí 1 hora, 1h30 conversando sozinho. Dava pra ver claramente na câmera, que ali eu tava sozinho. E eu fazendo até o gesto com a mão, dando risada e tudo. E a cadeira que ele tava só a cadeira. Resumindo, eu conversei 1h30 com o espírito, sem saber. Pois bem, essa foi a primeira. E a segunda foi o que me deixou mais encabulado ainda. Essa foi numa madrugada. Se eu não me engano, era uma madrugada de quinta-feira, quando o interfone tocou. E uma voz assim bem estranha, perguntando pra mim algo lá sobre a empresa. Eu falei, mas quem que tá aqui na empresa, sendo que só fica eu à noite? E uma voz bem estranha falando que era o chefe. Que era o chefe que tava. Eu falei, ué. Então eu peguei, desliguei. Peguei o cacetete, e sempre com 38 na cintura, peguei a lanterna. E fui até o escritório, onde o chefe costumava ficar. Mesmo ele ficando ali até mais tarde por causa do excesso de serviço, jamais ele ia ficar até a madrugada. Quando eu cheguei lá, tava tudo escuro do jeito que eles tinham deixado antes de sair para ir embora. Quando eu saí da sala, que eu olhei em direção à guarita, tinha um homem em pé, sem camisa, todo maltrapilho, bem no pé da guarita. Então ali eu vim rapidamente com a mão já ali na cintura, quase pegando o 38, já preparado para qualquer coisa. E aquele rapaz pegou assim e tentou forçar a porta da guarita. Eu tava uns 30 metros. Então eu gritei e falei, ô rapaz, tá fazendo o que aí? Eu vou mandar bala. Mais uma vez, acreditem,
quando ele se virou para mim, simplesmente ele sumiu ali bem na minha frente. Mas dessa vez eu vi quando ele sumiu. Olha, eu vou falar pra vocês, eu passei um cagaço tão grande aquela noite, que eu não sei nem como que aquela noite passou. Eu dei graças a Deus quando amanheceu o dia. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem trabalhar. Eu inventei até uma doença na época, peguei um atestado lá. Com muito tempo, depois que eu fui esquecendo, e hoje eu já acostumei. Hoje eu posso ver o que for. Mas parece que o dia que a gente tá com mais medo é o dia que mais acontece. Boa noite. Aí galerinha, vamos para mais um relato aí. Olá, boa noite. Eu sou o Leonardo e moro no Paraná. Trabalho como vigia noturno há uns 2 anos. Tempo suficiente para eu já passar por vários medos na minha vida. Vou contar um para vocês. Era bem na época do inverno, aquele frio que faz no Paraná de doer na alma. E eu ali na guarita trancado ali, praticamente sem se mexer, aproveitando e assistindo TV no meu celular, aquele celular antigo que tem TV, e tomando um café quente, pensando assim, ô maravilha, essa noite tá propícia para não ter perturbação, só esperar chegar outro guarda para ir embora. Isso já era por volta de umas 3 horas da manhã, o outro guarda ia chegar às 6 horas. Quando eu comecei a ouvir um assovio vindo lá de fora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquela empresa enorme, sem ter ninguém ali de funcionário, só eu. Aquele assovio vinha e chega dava um eco. Eu achando que era alguém que estava passando na rua para brincar, caí na besteira de arremedar, como eu falo. Assovio é igualzinho. Pra quê? Não demorou 1 minuto. Aquele assovio deu um assovio tão alto, mas tão alto dentro da guarita, que eu tive que tampar os ouvidos. E depois que aconteceu aquilo, saiu derrubando tudo que tinha na guarita, derrubou as cadeiras, revirou até o filtro de água. E do nada sumiu. Depois daquela noite eu tive a lição, não brinco com o sobrenatural. Foi puxado nas câmeras para ver o que aconteceu e simplesmente só vi as cadeiras voando e o filtro sendo jogado no chão. O sobrenatural existe. Tenha muito cuidado. Boa noite. Se estão gostando dos relatos, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos para mais um relato inédito aqui essa noite. Olá, boa noite. Eu sou o Dejaci. Sou da cidade de Itaciba, no interior de São Paulo. Trabalho como vigia noturno há alguns anos. E vou compartilhar para vocês uma experiência muito ruim que eu tive com o sobrenatural. Foi uma noite que eu quase deixei meu posto e fui embora para casa. Pois bem, vamos ao relato. Era uma sexta-feira, quando meu patrão falou que tinha um serviço para eu fazer a segurança da plantação de cana, uma grande plantação de cana que tem no interior de São Paulo. Quem é do interior de São Paulo sabe que a maioria das pessoas vive do plantio de cana. Tem muitas empresas grandes. Pois bem, eu tinha que fazer a segurança em uma parte ali daquele plantio para não correr risco das pessoas ir lá tocar fogo de maldade tarde da noite. Eu falei tudo bem. Confesso que eu até gostava de fazer segurança assim, porque eu sabia que era muito tranquilo. Eu levaria meu carro e ficaria mais dentro do carro ouvindo música do que andando por lá. As horas foram se passando, eu ali de boa ouvindo uma música, tomando um cafezinho, fumando um cigarro. Rapidamente chegou 1h30 da manhã. E eu pensei, vou tirar um cochilo. E ali eu deitei o banco do carro. O interior de São Paulo é muito quente. Deixei o vidro abaixado. Pensei, vou tirar um cochilo aqui. Se eu escutar qualquer coisa, eu já fico em alerta. Não demorou muito, eu apaguei. Tava com sono e cansado um pouco. Conforme as horas foram se passando, quando bateu ali 2 e pouco, eu só escutei aquela batida no capô do carro, 2 vezes, como se alguém batesse assim, pra avisar que tá ali. Ali eu acordei assustado e regalei os olhos. Quando eu olhei, eu só vi... Na verdade eu não vi, eu só ouvi algo entrando nas canas com tudo correndo.
E ali eu fiquei alerta. Peguei a lanterna, peguei o cacetete, já fui com a mão no 38 e saí rapidamente em direção ao canavial. E eu escutava perfeitamente os passos da pessoa correndo em direção ao canavial, mas não foi muito longe. Mas o que eu ouvi ali, a poucos metros de onde eu estava, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Conforme eu escutei o barulho da pessoa correndo para dentro das canas, como eu estava armado, eu fui com tudo, com a lanterna e correndo. E quando eu cheguei num determinado local daquele canavial, que estava um pouco aberto, acreditem, tinha um túmulo. Sabe esses túmulos que é feito com as pessoas mais ricas no cemitério, que parece uma igreja, fica bem altão? Daquele jeitinho. Quase que eu dei de cara com ele. Quando eu cheguei eu fiquei sem entender nada. E eu pensei, ué, mas o que esse túmulo tá fazendo aqui no meio do canavial? Será que o patrão sabe? Mas também eu me arrepiei de pé a cabeça que parece que eu tava flutuando. Então eu pensei, eu vou até o carro buscar meu celular, porque eu gostava de deixar o celular tudo lá, as coisas. Vou até buscar o celular, filmar, tirar foto, fazer o máximo que eu puder aqui pra mostrar esse negócio aqui, vai que eu quero um cemitério. Eu fui. Quando eu voltei lá com o celular, cadê esse túmulo? Não tinha nem lugar de onde eu tinha pisado. Ali eu já sabia que eu tinha visto uma assombração muito feia. Eu fiquei com tanto medo, que quase que eu deixei o posto. Mas ali mesmo não tive coragem de ficar. Entrei rapidamente no meu carro, subi, fiquei até perto da rodovia, de onde eu tinha uma visão boa dos canavial. Só para disfarçar, mas lá mesmo não fiquei. E depois disso, nunca mais tive coragem de fazer esse tipo de serviço. Só fiquei fazendo segurança de empresa, essas coisas mesmo. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite.